Nesse vídeo vamos falar da evolução da psicologia como ciência, desde a antiguidade com os primeiros pensadores gregos até a criação do primeiro laboratório experimental. Eu sou Marcelo Patropi e esse é o Ciência Subjetiva. Para entender como a psicologia se tornou uma ciência, vamos olhar para as diferentes formas de conhecimento e como as diversas abordagens contribuem para a construção do saber sobre o ser humano. Começamos com o conhecimento empírico, que nasce da experiência e observação. Ele surge daquilo que podemos ver, ouvir, tocar, cheirar ou saborear. O conhecimento esotérico também é centrado na vivência direta, mas com uma lógica própria, que busca significados na natureza. O termo esotérico é usado para descrever algo que é entendido por poucas pessoas, como o conhecimento das tradições, das causas e a sabedoria repassada na oralidade e pelo exemplo. Temos também o conhecimento teológico, fundamentado na fé e revelação. Traz respostas sobre o ser humano com base em mistérios revelados pelo divino. O conhecimento artístico celebra a subjetividade e criatividade. O artista busca expressar sua percepção da realidade de forma autêntica e única. O conhecimento filosófico busca reflexões profundas sobre o ser e o mundo, baseando-se na razão e na lógica para debater hipóteses. No entanto, não se preocupa em comprovar algo com fatos concretos. Em vez disso, abraça a incerteza e explora possibilidades, tecendo ideias e reflexões que nos levam a enxergar além do óbvio. Enquanto o filósofo busca compreender racionalmente, o cientista precisa validar suas hipóteses com experimentos replicáveis. A ciência busca garantir que seus resultados possam ser revisados por qualquer investigador. Percebe que cada tipo de conhecimento tem o seu contexto e a sua aplicação? Nenhum deles é absoluto, nem mesmo o conhecimento científico. Ainda que preze pelo método, pelo rigor e pela verificabilidade de suas hipóteses, também não se chega a uma conclusão absoluta sobre o mundo. Então, nesse contexto da evolução da psicologia e sua afirmação como ciência, nós devemos perceber que o objeto da psicologia, a subjetividade, né, a própria percepção de mundo, é nesse contexto que a psicologia se separa da filosofia. Platão e Aristóteles seguiram caminhos opostos na busca pelo conhecimento. Platão acreditava que o ser humano pertencia a dois mundos. O corpo é apenas uma morada temporária, uma matéria perecível que aprisiona a verdadeira essência do ser, a alma imortal. Quando percebe o mundo, o humano não vê objetos materiais, mas reconhece fragmentos das formas eternas que moldam a realidade. A alma já traz dentro de si essas ideias, porque as contemplou diretamente quando habitava o mundo das ideias. Assim, conhecer algo no mundo físico é, na verdade, recordar o que a alma já sabia. Por outro lado, Aristóteles considerava que o corpo e seus sentidos são a chave para o conhecimento. É por meio da percepção sensorial que acessamos as coisas como elas realmente são. Diferente de Platão, Aristóteles não via o ser humano como dividido entre dois mundos, entre corpo e alma. Ao contrário, o corpo humano possui a capacidade de transformar percepções em ideias. Durante a Idade Média, a filosofia se misturou aos ideais cristãos. Santo Agostinho se debruça sobre o que podemos realmente saber sobre a realidade última. Sua resposta é simples e poderosa. Em termos precisos, nada sabemos, exceto que existimos e estamos pensando. Com essa afirmação, Agostinho antecipa, mais de 1000 anos antes, a famosa máxima de Descartes: penso, logo existo. Tomás de Aquino dedicou sua obra ao desafio de conciliar duas forças aparentemente divergentes:
as verdades reveladas pela fé cristã e o pensamento racional de Aristóteles. Ele acreditava que a razão e a fé podiam caminhar juntas na busca pela verdade, cada uma complementando a outra. Para Tomás de Aquino, a capacidade racional era uma parte essencial do ser humano, refletindo sua natureza divina. Inspirado por Aristóteles, ele reafirmava que a felicidade não era um ideal inalcançável ou reservado ao além, mas algo que devia ser buscado e experimentado na vida terrena. A razão é o caminho que orienta o homem em direção ao seu propósito e à felicidade. A Renascença trouxe consigo uma nova maneira de enxergar o mundo, marcada pelo renascimento das artes e da ciência. A filosofia, no entanto, permaneceu limitada por antigos dogmas. Foi somente com René Descartes que esse impasse começou a se desfazer. Em 1637, René Descartes publicou o Discurso do Método, nos convidando a questionar todas as certezas, negando a própria realidade. Diante da negação de quase tudo, Descartes se perguntou se, por acaso, não estaria também negando sua própria existência. Nesse processo de profunda dúvida, ele encontrou duas razões para acreditar que sua existência era inquestionável. A primeira era simples: se existisse um gênio maligno dedicado exclusivamente a enganá-lo, ou, se estivesse na Matrix, o fato de ser enganado já provaria que ele é alguma coisa e, portanto, que ele existe. A segunda razão surgiu justamente no ato de duvidar. Ao questionar todas as coisas, Descartes percebeu que essa própria dúvida era uma prova de sua existência, pois para duvidar, ele necessariamente precisava existir. Mas o que sou eu, então? Uma coisa que pensa. Que é uma coisa que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina também e que sente. Descartes, enfim, encontra o ponto seguro e inquestionável sobre o qual seria fundamentada a sua filosofia, a sua própria existência. John Locke admirava o método de Descartes. No entanto, via limites no uso exclusivo da razão para alcançar a verdade. Ele acreditava que o conhecimento só podia ser obtido pela observação empírica e pela experiência sensorial. A mente humana nasce como uma tábula rasa, uma folha em branco que é preenchida pelas experiências ao longo da vida. Não há nada na mente, a não ser o que estava primeiro nos sentidos. E assim, portanto, se constrói conhecimento. Berkeley radicalizou o empirismo ao afirmar que a realidade só existe enquanto é percebida pela mente. Sua máxima, ser é ser percebido, enfatiza a ideia de que o conhecimento depende completamente da experiência sensorial. Ele negava a existência de uma realidade independente da percepção. David Hume levou o ceticismo filosófico ao extremo. Para ele, certas certezas filosóficas, como a noção de causalidade, relação de causa e efeito, não passavam de uma suposição mental. Hume argumentava que nunca experimentamos diretamente uma causa e seu efeito. O que observamos são apenas eventos se sucedendo, um após o outro, e a relação entre eles é inferida pela mente. Após o ceticismo radical de David Hume, Immanuel Kant reconheceu que o ser humano só pode conhecer o mundo como ele aparece, ou seja, os fenômenos, mas nunca as coisas em si, que permanecem inacessíveis. No entanto, para Kant, a mente não é passiva, mas estrutura e transforma os dados recebidos, organizando-os em uma experiência coerente. Assim, a percepção não é uma simples soma de impressões sensoriais, como afirmavam os empiristas, mas um processo ativo de construção. Rebatendo Kant, Auguste Comte rejeitou as reflexões metafísicas que ainda tinham espaço
no idealismo kantiano e afirmou que apenas fatos empíricos e mensuráveis poderiam constituir conhecimento válido. Comte sustentava que tudo que não pudesse ser observado ou experimentado devia ser descartado. Assim, o progresso da ciência exigia que fenômenos sociais fossem estudados com o mesmo rigor que os naturais. Por esse motivo, os primeiros psicólogos experimentais se concentravam em descobrir leis gerais que explicassem as relações entre o mundo físico e o psicológico. Para Wilhelm Wundt, a psicologia ocupava uma posição intermediária entre as ciências naturais e as ciências sociais, abrangendo tanto aspectos fisiológicos quanto subjetivos. Utilizando o método experimental, investigou os processos da vida mental e como são influenciados pelas condições do ambiente e pelo funcionamento dos organismos. Em seu laboratório, analisava as experiências imediatas para entender como as sensações se organizam e formam a base da atividade mental. Wundt reconhecia que, além da causalidade física, existia também uma causalidade psíquica. A vida mental seguia seus próprios princípios, independentes das leis que governam o comportamento dos corpos e processos fisiológicos. Os sujeitos faziam julgamentos conscientes sobre aspectos mensuráveis, como o tamanho, a intensidade e a duração de estímulos físicos. No laboratório de Wundt, eram raros os estudos que envolviam relatos subjetivos, como a percepção de prazer ou a qualidade de uma sensação, privilegiando sempre a análise precisa e controlada. Sua visão ampla permitiu que a psicologia se estabelecesse como uma disciplina científica única, capaz de dialogar com diferentes áreas do conhecimento, mas sempre carregando a ambiguidade de não pertencer completamente a nenhuma delas. Então esse é um resumo de como a psicologia se afirmou como ciência, né? Nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre o objeto de estudo da psicologia, como a psicologia aborda o pensamento, as ideias, as sensações, como isso é tratado de forma científica. Fica com a gente que temos muito aí para questionar, explorar e evoluir. Um grande abraço.